vocês. Eu tô um pouco triste, sabe? Porque eu perdi o meu brinquinho e ele era muito especial. Eu ganhei de uma pessoa tão legal. Só que eu já procurei em todos os lugares e eu não achei, crianças. O que eu faço agora, amiguinho? Helena? Oi, mamãe. O que tá acontecendo, filha? Você tá chorando? Tô, porque eu perdi meu brinquinho que eu amo. Mas você procurou direito, filho, em todos os lugares? Eu acho que sim. Bom, como já tá na hora de começar a aula, a gente vai começar a aula e aí quando acabar a mamãe te ajuda a procurar, tá bom? Oba! Minha mamãe vai me ajudar, amiguinho. Tá bom, mãe. Então vamos começar a aula. Vamos. Ué, não tá esquecendo de nada, não? O quê? Tem que orar pra começar a aula, né, filha? Ah, é verdade, né, amiguinho? Vamos fechar os olhinhos, então? Então, fechando os olhinhos, tá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma aula, porque a sua palavra é muito especial. Fica conosco e com todos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Oba! História! Filha, antes da mamãe contar essa história pra vocês, pras crianças, eu queria dizer que ela também tem a ver com alguma coisa que foi perdida. É? Nossa, que coincidência, né? Mas você pode falar o versículo pras crianças antes da mamãe contar? Posso! É assim, ó, crianças, prestem atenção. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Um beijo, amiguinho! Mua! E a história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Mas para você entender melhor essa história, eu vou contar só um pedacinho de Lucas 15, versículo 1 e 2, que diz assim, ó, que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e os pecadores. Você sabe o que são publicanos? Publicanos na época de Jesus eram homens que cobravam impostos. E eles eram odiados por todos. Mas por que, tia? Porque eles cobravam os impostos indevidamente. O que significa indevidamente? Significa que eles cobravam além do valor que era necessário. Por exemplo, se o imposto era R$10, eles cobravam dos cidadãos R$20 e ficavam com R$10 para eles e pagava R$10 para o governo. Então eles eram muito ricos, mas de maneira errada. E aí se aproximavam de Jesus para o ouvir, tanto os publicanos como os pecadores. E os fariseus, lembra dos fariseus que a te explicou na aula passada? Eles reclamavam. Então eles diziam assim, ó, nossa, esse aí que se diz o Filho de Deus recebe pecadores. Pois é, e também ouvi falar que ele até come com eles. Que absurdo, jamais faríamos isso. Então, Jesus vendo toda aquela situação e vendo que se aproximavam dele os pobres, os pecadores e os publicanos, Jesus começou a contar as parábolas dele. Então, Jesus contou a parábola da ovelha perdida e contou também a parábola da dracma perdida, que é a parábola que a tia vai contar agora. E nessa parábola, uma mulher tinha 10 dracmas. Mas, tia, o que são dracmas? Tá vendo aqui, ó, que ela tem moedas de prata sobre o seu véu, o seu lenço?
Então, isso são dracmas. E naquela época, quando uma mulher ficava noiva, o noivo dava para ela 10 dracmas. Então, quando ela aparecia perante as pessoas, ela está noiva. Então, todos já sabiam que ela estava noiva, que ela estava prestes a se casar. E aquilo era um sinal de respeito. E a mulher se sentia tão valorizada. Então, as dracmas eram uma coisa muito importante para aquela mulher que recebia. Mas aí, ela estava na casa dela e percebeu que ela perdeu uma das dracmas. Não, perdi uma das dracmas. O que vou fazer? E naquela época, perder uma dracma era um sinal de vergonha. Se ela aparecesse sem aquela dracma, o noivo poderia até cancelar o casamento. Então essa mulher começou a procurar a dracma em todos os cantos de sua casa. Só que a casa dela era uma casa escura. Então, ela acendeu uma lamparina para auxiliar e começou a procurar em todos os cantos, em todos os lugares. Eu preciso achar essa dracma, é muito especial e muito importante para mim. E começou a procurar. Depois, ela começou a varrer a casa. Eu vou varrer porque eu vou encontrar essa dracma. E varreu diligentemente todos os cantinhos até encontrar a sua dracma perdida. E aí, final, ela encontrou e ficou muito feliz. Oba! Eu encontrei a minha dracma perdida! Oh, estou tão feliz! Preciso falar para as minhas amigas. E de tão alegre que ela ficou, ela chamou as suas amigas para se alegrar com ela. Amigas, eu encontrei a minha dracma perdida. Oba, que legal! Ai, que bom! E todas ficaram muito felizes por ela ter encontrado a sua dracma. E assim Jesus terminou a sua parábola, dizendo que da mesma maneira que aquela mulher muito se alegrou ao encontrar a sua dracma perdida, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só que história interessante. Naquela época, os pecadores e os publicanos eram rejeitados pelos religiosos. Mas Jesus, que era o Filho de Deus, os recebia de braços abertos. E eles que eram pecadores queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer, enquanto os religiosos não. Olha que interessante. E Jesus contou essa parábola para eles porque Jesus queria que eles entendessem o quanto eles são importantes para Deus. Lembra que na parábola, a dracma, a moeda de prata, era muito importante para aquela mulher? Tinha um significado muito especial para ela? E enquanto ela não encontrou, ela não parou de procurar. Assim também, para Deus, são os pecadores, são importantes demais para Ele. E é por isso que a Bíblia fala que há muita alegria, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E como que isso pode acontecer? Como que uma pessoa que é pecadora pode se arrepender dos seus pecados e ter uma vida com Deus? Para que isso aconteça, ele precisa ouvir as palavras de Jesus. Mas tia, Jesus, como que faz pra gente ouvir as palavras de Jesus? Vocês estão ouvindo a palavra de Jesus. A tia tá te contando essa história está na Bíblia. Ela não é uma história de faz de conta, ela é uma história real, uma história que aconteceu, sabia? Todas as histórias que nós estamos contando aqui são histórias que realmente aconteceram, que têm um ensinamento. Deus está nos ensinando como ser, o que fazer, de que maneira proceder, com a sua palavra, e a sua palavra é a Bíblia. E é por isso que, para não sermos enganados, nós temos que aprender a palavra de Deus. É muito importante, é sim. Então, que vocês assistam às aulas. E quando a gente puder ir à igreja, quando acabar a quarentena, nós precisamos continuar indo à igreja, ir à escola dominical, ao culto, para a gente aprender a palavra de Deus e não sermos enganados. Mas lembre-se, você tem uma Bíblia
para você observar se é daquele jeito mesmo, viu? Lembra que toda história que a tia conta, a tia coloca a referência bíblica, porque vocês podem ler depois essa história e ver se é realmente assim, tá? E aqui nessa história, Jesus está mostrando com essa parábola que os pecadores são especiais. Os pecadores são tão especiais que Deus enviou quem para morrer por eles? Jesus. E Jesus morreu por mim, por você e por eles, porque todos nós pecamos e precisamos de Jesus na nossa vida, tá bom, crianças? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Um beijo, tchau, tchau. Nossa, mamãe, essa história é muito legal. Nossa, né? Enquanto ela não achou, ela não parou de procurar. Eu vou fazer igual. A senhora vai me ajudar agora, mamãe? Vou, mas na verdade, Helena, olha isso. A senhora já achou! Crianças, minha mamãe já achou. Opa! Depois a mamãe põe na sua orelha, tá bom? Tá bom! Vamos orar para encerrar essa aula? Vamos! E que país que nós estamos orando? O Irã! O Irã! O Irã! Isso mesmo, o Irã. Então vamos orar? Fechando os olhinhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa aula que tivemos. Também oramos pelo Irã, Deus. Que o Senhor abençoe a igreja que tem lá e também que o Senhor levante missionários para levar da tua palavra e que tudo aquilo que eles precisam, Papai do céu, tomar conta deles e também dessas crianças que assistiram essa aula. Obrigado que minha mamãe achou meu brinco. Fica conosco nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Tô tão feliz, amiguinho. Mua! A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Fala fundo ao coração, traz amor, paz e perdão. Mostra sempre a direção, destrói toda a confusão, alegra sempre o coração. Deus fala, quer conversar com você. Deus olha, está de olho em você. Deus pensa sempre em você. Deixa Deus falar com você. Muitas são as vozes por aí, elas vão querer te confundir, te levar pra cá, te levar pra lá. Assim você não vai acertar. A Bíblia é a boca de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Então deixa Deus falar com você. O nosso Deus é um Deus que fala. Deus quer falar com você. E a Bíblia é a boca de Deus. Vamos conversar com Ele? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Fala fundo ao coração, traz amor, paz e perdão. Mostra sempre a direção, destrói toda a confusão, alegra sempre o coração. Deus fala, quer conversar com você. Deus olha, está de olho em você. Deus pensa sempre em você.
Deixa Deus falar com você. Muitas são as vozes por aí, elas vão querer te confundir, te levar pra cá, te levar pra lá. Assim você não vai acertar. A Bíblia é a boca de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Então deixa Deus falar com você. Já falou com Deus hoje?